Boa tarde, Jário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Água Fria FM. E eu quero dizer, Jário, que é um prazer enorme de estar aqui na rádio falando para as pessoas e que a gente faça uma boa entrevista e que todo mundo no final se sinta contemplado. Beleza. Bom, 14 e 18, professor, vamos falar sobre educação, a qual o senhor faz parte da educação. Como é que está a situação da educação? Como é que pode melhorar? Quais são as expectativas? O senhor como educador no nosso município. Ô, Jário, é assim. Educação a gente tem que começar pensando que educação a gente vai falar, ou que educação a gente está falando. Se a gente for falar da educação escolar, a gente tem que pensar na educação escolar como Mário Sérgio Cortella. Eu sou seguidor desse camarada, Mário Sérgio Cortella, e ele diz o seguinte, que a educação escolar, ela é feita para a escolarização do sujeito, da pessoa. Ou seja, traduzindo isso, para o ensino intelectual. O senhor ou a senhora, o rapaz ou a moça, a criança que vai à escola, ele tem que sair de lá aprendendo ciência, aprendendo matemática, aprendendo português, aprendendo história, enfim, todas as matérias a fim do que a escola propõe. Claro que isso dentro de uma pedagogia a ser estudada para que os conteúdos científicos eles sejam passados da melhor forma possível. E desse modo, você tem toda uma estrutura externa que também pode contemplar na formação do sujeito. Aí onde a gente fala da comunidade escolar, que é preciso que o pai, que a mãe, que a religião, que os outros segmentos sociais, de esporte, de lazer, todos esses se envolvam na formação do sujeito. Porque o sujeito não se forma só dentro da escola. A pessoa tem em torno de 4 horas dentro da escola. E ele tem 20 horas fora da escola. Aí eu pergunto a vocês, será que uma pessoa que passa 4 horas dentro de um local, ele vai se formar? Sendo que ele passa 20 horas fora, convivendo com toda uma estrutura externa que influencia na vida dele, tanto ou mais que a escola. Então a escola ela precisa ser ajudada a educar e não ela educar. E hoje o que a gente está percebendo é uma inversão. A escola é quem está educando o sujeito para ele se tornar um sujeito completo e a sociedade, que é a maior influenciadora, não está fazendo o seu papel. Então é preciso que a gente, enquanto educador, a gente pense que escola é para ensinar ciência. É para debater os assuntos externos, mas de forma científica. E a família, a religião, a sociedade como um todo é que vai formar o sujeito para ele se tornar completo. É preciso, né, da família, do cidadão. E é bom a gente tocar nesse assunto, Jair, porque é o seguinte, quando a gente tem uma sociedade, ou vamos dizer, a sociedade é dividida em gerações. A sociedade ela é dividida em gerações. A sua é uma geração, tem uma geração que acha que está entre eu e você, e tem a minha geração, tem as gerações que estão aqui atrás de mim, e tem outras gerações que estão se formando. Várias gerações estão aqui. Então a sociedade ela é feita de gerações. Então cada geração, se a gente for observar, sua geração foi educada de uma forma, porque ela conviveu num período que permitia aquele tipo de educação. A das minhas irmãs, que eu acho que eu tenho algumas irmãs que estão nessa faixa, já foi diferente da minha. Então, hoje, a gente tem uma geração aí que é dita que essa geração ela se perdeu. A geração da década de 90 ao ano 2000 e até o ano 2015, até 2019. Ela está uma geração comprometida. Comprometida pelo formato que se estruturou a educação como um todo. Criaram uma dicotomia dizendo que a escola era responsável por tudo. Não é?
E na verdade não é. E aí jogou e a escola não deu conta. A escola não conseguiu dar conta da formação disso. Aí você vê vários incidentes acontecendo. O índice de analfabetismo aumentando, a escola pública perdendo o controle, a família, por consequência, também perdeu o controle. Então é hora da gente começar a retomar isso para que os meninos, os que ainda não estão formados, que a gente comece a ter o controle. Mas não é o controle para aprisionar, é o controle para formar e dar liberdade. Pois é, rapaz, educação, e a gente vê muito professor aí, professor Itajaí, é o aluno, né, perdendo respeito, atenção pelo professor, enfrentando o professor, né, a gente vê muito essa demanda aí, e a gente fica muito preocupado com essa situação. No meu tempo, o professor olhava para mim, a gente respeitava, o pai e a mãe olhavam, às vezes nem falava, você já entendia. Hoje a gente se depara numa situação dessa, vendo casos aí, acontecendo aí, crimes e mais crimes, situações dentro das escolas, como disse a sua pessoa, lá atrás, né, no meu tempo foi educação, ou de 2020, 2000 para cá, está sendo outra, e a situação está realmente difícil para poder se manter, né, aquela educação, aquele ensino que eu e o senhor obteve, né, professor? Com certeza, Jair. E também, Jair, a gente tem que pensar o seguinte, os dias de hoje a gente vive numa época em que o menino, a menina, o jovem de 15, 16, 17, de 20 anos, ou até 25, eles nasceram numa sociedade que é bem diferente da nossa. Ele nasceu na sociedade que eles são os chamados nativos digitais. Os meninos hoje, eles já sabem, antes quando eu comecei a lidar com o computador, eu precisava de tomar um curso de computação e assim mesmo para eu começar a ter esse entendimento, passou tempo. E ainda hoje eu tenho dificuldade. E acredito que a maioria, uma grande parte das pessoas da minha idade, e que quando não tem esse acesso ainda tem dificuldade, e muitos não têm nem acesso. Mas hoje não. Hoje, e até nessa faixa etária de idade que eu lhe disse, segundo as pesquisas, os meninos já nasceram e os de hoje estão nascendo dentro desse contexto dos nativos digitais. Mas o que é que acontece com as escolas? As escolas não conseguiram dar formação aos professores e nem as famílias também estão conseguindo fazer esse acompanhamento. Aí eu pergunto, isso é ruim? Em termos de educação, a gente não acompanha esse avanço? Talvez sim. Mas a gente tem que compreender que a gente tem principalmente a escola, a gestão da escola e a gestão da educação, ela tem que entender que nós temos uma deficiência. Não estou dizendo que o aluno ele está com razão não, viu, Jário? Muito pelo contrário. Estou dizendo que o professor tem que se formar para acompanhar esses alunos dentro da sociedade contemporânea. Mas eu pergunto a você, se você não tem uma gestão que direcione para isso, se você não tem uma gestão que não visualize todo esse contexto e planeje para que o professor, para que a comunidade escolar entenda tudo isso, será que a gente vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento dentro dessa sociedade dos nativos digitais? Aí você vê que a gente precisa de formatar um novo modelo de gestão para acompanhar a nova sociedade. Não dá mais para você viver com a gestão que está fazendo gestão do século XX dentro do século XXI. Não é? Num século que está bem avançado e que você tem uma ideia, Jário, a transformação do mundo, antes se dava, em 1700, ele se dava de 200 anos em média. No ano de 1800, ele se dava em torno de a cada 100 anos. No ano de 1900, ele começou a cada 25 anos. No final de 1900, ele estava a cada 10 anos. No ano 2000, o mundo se transformava a cada 2 anos. Hoje se transforma a cada 2 dias. Pois é. Você pode ter tudo mudado, por quê? Porque a gente vive num mundo interligado. E se as transformações elas acontecem nessa dinâmica,
Como é que você ainda vai ter gestão de educação como era feita na década de 90? Aí você não consegue avançar. Aí é por isso que os meninos estão dando na gente. E por outro lado, a gente tem que separar tudo isso que eu disse. Educação escolar dos outros tipos de educação. Resumindo, a gente tem que dar formação continuada aos professores dentro do contexto atual. E a gente, para que esses professores possam chegar na sala de aula e falar, olha, meus alunos, vocês vieram aqui para aprender conteúdo e tem essas ferramentas que vocês usam. O que é que acontece hoje? Os meninos estão usando mais essas ferramentas para brincar, do que para se educar intelectualmente. E a gente tem um grande aliado ao nosso lado, que são essas ferramentas dos nativos digitais, celular, computador, tablet, por aí vai. Então a educação ela tem que se transformar para chegar a acompanhar essa galera, porque senão a gente vai estar comprometendo ela também. Beleza, estamos conversando aqui com o professor Itajaí, ele que é professor na cidade de Água Fria, ele que é um dos nomes que está circulando nos bastidores aí para a próxima eleição de 2020 como candidato a prefeito, e ainda tem água para rolar, e a gente espera que venha uma pessoa administrar a nossa cidade que possa nos trazer esperança de dias melhores, tá? Olha, deixa eu conversar com o professor aqui, referente, 14 horas e 30 minutos, vocês têm um programa, né, 15 horas, né, Ícaro? Tem um programa do pastor José Reis, vamos adiantar. Eu quero só dizer, viu, professor, a gente fala de educação, dessa juventude do jeito que está, o ouvinte já está me procurando saber aqui, já procura saber o professor o que é que ele vai fazer para criar trabalho. E a gente já puxa uma coisa com a outra, e a gente tem um município que precisa ter uma identificação na área agrícola. A gente vê o município de Irará vizinho ali, a gente vê vários produtos feitos pela agricultura familiar, sustentando a sua família, né, com os trabalhadores rurais, e a gente ainda não tem essa identificação. Como é que o senhor pode responder referente à agricultura e referente a essa situação também, que pode ser a agricultura, ou como o senhor vê aí, a geração de emprego, renda para essa juventude poder ter trabalho aí? Ô Jário, é uma boa indagação. É assim, eu acho que a gente já falou um pouco sobre como pode acontecer. Primeiro, o sujeito tem que se educar. Por onde passa, tudo é pela educação. Não tem jeito. Não adianta o gestor entrar numa prefeitura e ele, ou um presidente ou um governador, e ele desprezar a educação. Um pai que se zela e que quer sua família bem, ele vai prezar pela educação formal e informal dos seus, né? Então, quando a gente pensa em emprego, um dos pilares para emprego é a educação. E a gente tem que fomentar, principalmente para esses jovens que estão na idade porque a educação ela se divide em 3 partes, né? Educação fundamental, educação educação fundamental ciclo 1, fundamental ciclo 2, né? E ensino médio. Mas até o ensino médio o sujeito está se formando numa formação geral. Então você precisa ser específico. Você tem que dar condição, porque esses meninos, eles não vão ter emprego se eles não se educarem. E principalmente em cursos técnicos e em nível superior, de acordo com o que qualquer um pensa. Por outro lado, Jário, tá passando até uma propaganda da televisão, numa rede, que está dizendo que 70% dos empregos do Brasil hoje, ele está no setor agropecuário. Observe, o Brasil hoje não tem os polos de São Paulo, tudo, mas eles não estão nos grandes polos industriais. Ele está mais no campo. No Nordeste, a maior parte da agricultura
ele vem da agricultura familiar. E isso não é diferente aqui em Água Fria. Dados do Banco do Nordeste, segundo o técnico, diz que 70% das propriedades produtivas de Água Fria, elas não têm escritura pública para que possa ser financiado. Então, desse modo, a gente tem um setor que é o maior empregador. A gente tem um setor que as pessoas, os jovens, não são formados para usar uma técnica adequada. E, além disso, você tem um setor que 70% das pessoas não têm suas propriedades legalizadas. Então, você não vai ter como ter um setor, um município economicamente ativo. E aí, o pior disso tudo é que você tem 70% das pessoas em idade produtiva hoje desempregadas. Por falta de conhecimento técnico. Outro, por falta do setor que mais emprega no Brasil ser ativo. E outro, porque as propriedades, mesmo que fossem ativos, o setor fosse ativo, mas querendo ser ativo, as propriedades não são legalizadas. E o que é que a gente pensa? A gente pensa que para fazer isso tudo, a gente tem que primeiro criar mecanismos legais junto aos institutos e aos órgãos para que legalize essas propriedades, para que o homem do campo venha ter acesso a financiamento e com isso bancar a sua propriedade, o custo da sua propriedade. Então, é como uma rádio dessa aqui, eu vi até o deputado falando no instante. Se você não tem recurso, a rádio dessa vai fechar. Como eu vi você falando, se você não tem recurso, você não vai ter condições de fazer jornalismo. E como é que o produtor vai produzir se ele não tem recurso? E o setor público não ativa para isso. Então, isso é falta de gestão, é falta de você se preocupar com isso. Então, você que é gestor, eu que sou gestor, quem seja lá quem for, tem que gerenciar isso, porque a gente tem que fortalecer a economia do município. E é fortalecendo a economia do município que você vai ter trabalho, você vai ter emprego, você vai ter renda. Porque uma coisa interessante também, eu conversando com o deputado Osni há pouco tempo, e ele disse o seguinte: Itajaí, se você der formação também e não ensinar o sujeito a empreender, você vai ter muita gente formada e sem emprego. Então é preciso também, Jário, que as pessoas sejam formadas para empreender. A gente tem que ter essa preocupação. Porque se a gente não tiver essa preocupação, a gente vai ter um município sempre falido e sempre com a máquina pública saturada. Não tem jeito. Não tem jeito. É preciso que a gente se atente para isso. Então, o formato de gestão que está sendo feito ao longo dos 20 anos, ele está totalmente equivocado. Tanto é que não deu certo que o município não decolou no sentido de serviço. Então, é isso que a gente... Uma outra questão, Jário, se eu posso me alongar mais um pouco. Pode. É a questão da apresentação do município. A gente precisa apresentar esse município para setores que gerem emprego. E buscar até junto às autoridades, aos companheiros de partido, tudo. A gente tem um município de Pintadas que ele se desenvolveu, não foi dentro da zona urbana, foi dentro da zona rural e se destacou na criação de ovinos e caprinos. E é um município equilibrado. A gente aqui em Água Fria, como eu já disse, tem uma área territorial de 700 quilômetros. Se você perguntar, a gente tem área que pode criar caprinos e ovinos? Temos. A gente tem área de agricultura, a gente tem um município vizinho aqui, que ele gera emprego na zona rural, que é o município de Sátrio Dias. Será que a gente não pode estar discutindo com esses empresários para vir para o município de Água Fria e gerar emprego? A gente tem aqui o vale do Rio São Francisco, na região de Juazeiro, tem vários empresários. E a gente tem um lençol freático aqui no município, que é um dos maiores do Brasil.
Será que eu já discuti, já apresentei um projeto viável para um empresário desse, mostrando que o município tem condições dele produzir? Aí você vai me dizer, muita gente vai dizer, e a margem viária? Aí eu pergunto a você, a margem viária, Jária, é discutida. Se você tem produção, você tem escoação. Isso aí de dizer que o município é mal localizado, isso é falácia. Aqui nunca se teve um gestor que apresentasse o município do jeito que o município precisa ser apresentado. Por isso que a gente tem que mudar o modelo de gestão, a gente tem que ter uma gestão mais técnica, uma gestão que pesquise, uma gestão que veja as potencialidades do município, para que o município venha gerar emprego e renda e que venha se desenvolver economicamente. Então é nessa linha que a gente pensa o município, é nessa linha que a gente pensa que gestão pública tem que ser feita, buscando a independência das pessoas e o bem-estar de cada um dentro do município. Pois é, mas esse é o professor Itajaí, né? Professor Itajaí trazendo a importante essas colocações, porque a gente vê, professor, que poucas pessoas têm as suas propriedades legalizadas, registradas como mando figurino, para poder ter esse acesso, como o senhor falou, as linhas de crédito e poder investir, que a gente vê esses grandes empresários por aí, é o dinheiro do banco, é o nosso dinheiro que está ali, por quê? A gente não pegar também, né? Só precisa dessa organização, dessa ajuda aí, né, professor? E aí a gente pensa, né? E a gente tem órgão que pode estar tratando disso dentro de uma gestão? Tem. Disso tudo, você tem um órgão que você pode estar fazendo os estudos de caso, fazendo um projeto e apresentando esses projetos a nível do município. Você tem órgão dentro da gestão que pode estar se preocupando junto com o INCRA, lá em Salvador, para legalizar todas essas propriedades. Não é legalizar, esperar a boa vontade do governo estadual, não, sabe, Jário? É você mostrar aqui, olha, governador, olha, secretário, a gente tem aqui 70% das nossas propriedades estão sem legalização. E a gente tem aqui dados do Banco do Nordeste que a gente tem dinheiro lá dentro que pode ser investido em água fria. Então é isso que a gente tem que se preocupar, sabe, Jário? A gente tem que se preocupar em fazer um projeto viável e chegar ali no Vale do São Francisco e apresentar vários empresários, que sempre está tendo simpósio lá, e a gente levar um projeto desse, ou então lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, porque aqui também pode-se produzir soja, pode-se produzir tudo que produz no Vale do Rio São Francisco e gerar emprego. Eu tenho um menino aqui na escola que me disse que vai embora para lá, para Juazeiro, para trabalhar onde ele podia estar trabalhando aqui. Mas a gente nunca teve ninguém aqui em Água Fria que tivesse a coragem de pegar isso tudo, botar no papel e não apresentar somente para o deputado, mas ele tem que apresentar para quem é viável. Eu costumo dizer que a presidente Dilma ela caiu porque o Brasil quebrou. Os empresários não investiram, então em Água Fria não é diferente. Quem vai alavancar a água fria não é o setor público, não. Se você está no setor público e está pensando que o setor público tem condições de aguentar emprego e renda para o município, isso é mentira. Eu estava conversando com um economista tem pouco tempo e ele me disse, isso já tem a média de uns 30 dias, ele me disse, Itajaí, se o setor público ele está empregando mais do que o setor privado, esse município está quebrado. Aí você fala, o município está